Você já ouviu falar de Michel Tonnet e as suas cadeiras de madeira vergada? Pois o vídeo de hoje é sobre esse cara que revolucionou a produção industrial do mobiliário, e isso há mais de 170 anos atrás. Olá, eu sou o professor Juliano Coimbra e você está no Arquiteto de Humanas, um canal para a gente falar sobre teoria e história da arquitetura, do design e do mobiliário. Seja muito bem-vindo, acompanhe nossa playlist de história do mobiliário. E hoje o assunto é móvel industrializado lá nas suas origens. E para isso a gente vai voltar lá no século XIX e vamos falar da história desse cara que foi uma peça-chave na produção do mobiliário industrializado. Eu tô falando do Michel Tonnet, o cara que fez aquela cadeirinha muito famosa que vocês provavelmente já viram em algum lugar, a cadeira número 14. Além de bonita, essa cadeira chama atenção por ter sido a primeira, talvez, de grande sucesso a ser pensada em uma produção em série, uma produção escalável, uma produção industrial. E embora ela tenha uma tecnologia muito específica, desenvolvida pelo seu fabricante, ela é muito simples ao mesmo tempo e consiste em apenas um agrupamento de 6 peças de madeira, 10 parafusos e 2 arruelas. E é isso. Mas eu falo mais da cadeira número 14 mais pra frente. Antes vamos falar de como Michel Tonnet chegou nessa cadeira. E para isso a gente começa falando desse cara então, que nasceu lá em Beauport, na fronteira da Alemanha com a França, no ano de 1796. Ele era filho de um curtidor de couro e desde pequeno, muito jovem, já trabalhava como aprendiz de carpinteiro, fazendo móveis, trabalhando em oficinas e marcenarias do tipo. E ele sempre se destacou por ser muito inventivo, por ser muito criativo e tentar sempre ir um pouco além do básico, sempre buscando soluções não óbvias para os problemas cotidianos, para os móveis que produziam. Mas foi em 1836, então Tonnet já com seus 40 anos, que ele desenvolveu de fato a tecnologia que iria mudar a história do mobiliário industrial, que foi a técnica de vergar a madeira. As tiras de madeira, os pedaços de madeira, eram colocadas a ferver na água, e com isso a umidade deixava elas mais propícias a envergar, e depois eram colocadas em formas de ferro fundido, onde tomavam uma forma desejada, geralmente muito curvilínea, e após algum tempo, sob aquela pressão exercida, ela era tirada e permanecia aquela forma moldada. Não se sabe se exatamente o Tonnet foi assim o inventor exclusivo dessa tecnologia, porque há registros de um outro marceneiro em Boston, Samuel Gregg, ter feito algo muito parecido e é uns 30 anos antes até. E há registro também de um outro cara na Bélgica, mais ou menos pela mesma época, ter também desenvolvido uma tecnologia parecida. Mas o fato é que provavelmente os três tenham chego nessa mesma tecnologia por caminhos diferentes e ao mesmo tempo, e sem até se conversar ou saber da existência um do outro. O que também não é tão relevante assim e não tira o brilho da genialidade do Tonnet. Mas quando que a coisa começa de fato a engrenar na vida dele e esses novos inventos e esses novos móveis que ele está propondo, de fato assim, ganham notoriedade, ganham um mercado e chamam a atenção? Isso vai acontecer primeiro na feira de Koblenz em 1841, no qual o Tonnet, com o seu mobiliário diferenciado, vai chamar a atenção do chanceler do Império Austro-Húngaro, que estava lá no momento, e que depois então vai mostrar isso para o imperador, e o imperador vai convidá-lo a vir a Viena para mostrar seu trabalho, vai encomendar móveis e vai inclusive dar a patente da produção dessa técnica de madeira vergada para ele em solo austríaco. Mas como está muito na moda falar hoje em empreendedorismo, né? A vida de um empreendedor é cheia de riscos e cheia de incertezas, e para conseguir essa mesma patente da sua tecnologia na Grã-Bretanha, na França, na Bélgica, o Tonnet acaba se endividando muito, porque isso eram permissões muito caras, e com isso ele vai à falência e ele tem que interromper o seu sonho de construir uma grande fábrica, acaba imigrando com a esposa e seus 11 filhos para Viena,
onde ele vai voltar a ser empregado de pequenas fábricas de móveis, voltar a trabalhar como carpinteiro, como marceneiro, até conseguir de novo se reerguer. Mas sem jamais perder aquele sonho de produzir móveis de uma maneira diferente, para um mercado muito mais amplo, olhando principalmente para os cafés e para os restaurantes, que era uma nova demanda que surgia na sociedade da época e que precisava de móveis leves, práticos e mais baratos. Passado um tempo, Tonneth consegue reerguer a sua empresa agora em Viena, e ali ele recebe uma primeira encomenda expressiva, que é para o Café Dawn. Também ele recebe outra encomenda de 500 cadeiras para mobiliar o Hotel Budapeste, onde ele faz então a cadeira número 14, essa cadeirinha que eu já falei lá no início. Inclusive se fala que as cadeiras que ele fez para o Café Dawn chegaram a durar 30 anos, lembrando que é uma cadeira em um espaço de uso público, onde diversas pessoas vão sentar, levantar e sentar de novo ao longo do dia, e que não vão cuidar como se cuida de um móvel que está só na nossa casa. Então é realmente algo de se elogiar, a forma como essas cadeiras eram bem construídas a ponto de durarem tanto. Na exposição de Londres de 1851, a produção de mobiliário do Tonneth acaba meio que assim bugando os jurados na hora da premiação. Porque é um móvel artesanal, é um móvel industrial, o que é isso que ele está fazendo? Porque era tudo muito novo. Não dava para concorrer com aquelas coisas da indústria que eram muito pesadas, muito feias, muito duras. Mas também não era algo 100% feito à mão, delicado, com folhados, com cinzelagem, aplicações de marchetaria. Era uma coisa híbrida e nova para o mercado, que ninguém estava esperando até então. Por isso ele ganha um segundo prêmio, na dúvida, sim, porque acho que ainda não estamos prontos para premiar esse tipo de iniciativa, esse tipo de mobiliário que a gente ainda não está entendendo. Mas não tem problema, porque prêmio é o que não faltou para ele em feiras que vieram mais adiante. E afinal de contas, como que o mobiliário do Tonneth conquistou tanto mercado e tanta visibilidade? Como eu falei já, o segredo está justamente nesse ajuste tão bem feito, bem casado entre estética, funcionalidade, entre produção seriada, ao mesmo tempo com toques artesanais. E a cadeira número 14, essa mais famosa, é um grande exemplo. Para ter uma ideia de como ela era feita e entregue e montada, né? Há registros de como se fazia na fábrica essa produção. Primeiro vinha a madeira, que normalmente eram toras de faias de cobre, que eram então convertidas, né, serradas, beneficiadas na forma de tiras mais finas. Essas tiras depois eram torneadas para ficar com aquele aspecto arredondado, conforme o projeto específico. Depois elas eram fervidas em água para ficarem mais maleáveis, mais flexíveis, e então entrarem nas formas de ferro fundido e adquirirem as curvas necessárias. Depois de secas nas formas, que duravam mais ou menos 24 horas, elas eram desformadas, lixadas, envernizadas, enfim, recebiam esse acabamento. E aí bastava montar, que como eu disse, no caso desse projeto específico, eram apenas 6 peças de madeira vergada, 10 parafusos e 2 arruelas, nada mais. O mais interessante é que isso não exigia uma mão de obra especializada, não precisava ter uma equipe de marceneiros com especialização assim a nível de um ebanista profissional. Eu precisava apenas ter pessoas com o mínimo de capricho para operar algumas máquinas, para lixar, para dar acabamento. Então a mão de obra era muito mais barateada, o custo de produção, embora houvessem máquinas ali, também era muito mais barateado. E com isso a cadeira era acessível para o mercado geral. A produção do Tonneth crescia tanto que ele chegou a fazer 50 mil cadeiras ano, com 300 funcionários, muitos deles mulheres e homens da comunidade que nem tinham grandes qualificações. Com a produção de cadeiras principalmente chamando tanta atenção, mais adiante ele pensou em expandir os negócios e criou inclusive fábricas somente para cadeiras. Com isso vieram mais 3 fábricas na região da Morávia e mais uma ainda na Hungria. E outra coisa interessante é que a empresa era super verticalizada,
que ia desde a compra de terras para plantio de árvores, a ligação por ferrovias até a fábrica e a expedição e montagem no cliente. A cadeirinha número 14, quando era desmontada, conseguia colocar em 1 metro cúbico, ou seja, um cubo de 1 por 1 por 1, que mais ou menos daria um pallet de hoje em dia, né? 36 cadeiras totalmente desmontadas ali, que seriam facilmente transportadas por navio, por ferrovias, até chegar no destino. Eu não falei, mas essa cadeira número 14 era vendida na época por mais ou menos 3 florins, o que equivalia a uma garrafa boa de vinho. Então um preço muito justo para um móvel, que inclusive vai durar bastante. Mas então, Michel Tonnet fez muito mais do que apenas a número 14, foram diversos exemplares de mobiliários com madeira vergada. Vocês provavelmente já viram alguns deles em algum lugar que vocês frequentam, ou em filmes e séries, né, de época ou atuais, porque são móveis muito atemporais que até hoje são muito utilizados no design de interiores. E cabe também um destaque para os seus catálogos, que também eram muito bonitos, muito ricos, né, e muito bem apresentados. Michel Tonnet falece em 1871, aos 75 anos, mas deixa seu legado para os filhos, que continuam a empresa agora sob o nome Gebrüder Tonnet, ou Irmãos Tonnet. E até hoje essa empresa existe. Hoje ela está dividida. Parte dela é alemã e se chama Tonnet GmbH, e a outra se chama Tonnet Viena, que vocês podem inclusive entrar no site e ver o que eles estão fazendo hoje em dia. Mas o mais incrível não é simplesmente criar um império do mobiliário que dura mais de 150 anos. O mais incrível é que o Tonnet vai ter lançado bases da produção industrial. Quando a gente estuda história, a gente tanto lembra lá do Henry Ford com o modelo T e toda aquela mecanização e aqueles princípios da produção seriada. Mas esse cara, ele estava uns 50 anos antes do Henry Ford fazendo coisa muito parecida, trabalhando com divisão do trabalho, com peças intercambiáveis, com mecanização. Então realmente foi um grande inovador, um cara muito à frente do seu tempo, um cara muito inquieto para trazer novidades, e a gente experimenta esses benefícios e tem o prazer de ver esses móveis tão elegantes e tão bonitos até hoje em dia por aí. Mas eu quero saber de vocês, curtiram de conhecer um pouquinho mais da história da industrialização do mobiliário e sobre a figura do Michel Tonnet? Por acaso vocês já tinham visto algum desses móveis que apareceram por aqui e sabiam de onde é que eles tinham surgido? Pois foi um prazer ter a tua companhia até aqui. Se curtiu o vídeo, deixa aquele joinha legal que ajuda aqui a impulsionar o conteúdo e também para que eu saiba que esse tipo de conteúdo tá sendo relevante para você. E eu te espero também no próximo vídeo, por isso não deixa de se inscrever e de estar com o sininho ativado para o YouTube te avisar. Valeu, muito obrigado e até mais!